Hoje é 11 de agosto de 2018. Para a felicidade dos donos de restaurante, quiçá, talvez. Hoje é sábado, e aos sábados, os estudantes das faculdades de Direito, mormente daquela mais antiga que está na praça, no Largo de São Francisco, estão desengonçados das aulas, o que torna menos perigoso o dia do Pendura. Hoje, sábado, é dia do Pendura, 11 de agosto, em que os estudantes de Direito fazem a festa nos restaurantes, dando o tradicional pendura. Este cronista é um sobrevivente daqueles tempos, daqueles muito nobres tempos, em que o pendura realmente era largado com bastante esplendor. O cronista tem umas fotos ainda de um hotel de luxo, em que os sobrinhos do senador Auro de Moro Andrade estavam lá a fim de passarem 2 ou 3 dias por recomendação do tio. Chegou um telegrama ao hotel de luxo afirmando: meus sobrinhos pretendem reserva para 2 dias a serem perlustrados. Agora no fim de semana, era um 11 de agosto festivo, e nós aparecemos em fotos depois. O cronista deve ter ainda umas fotos daquele tempo em que estávamos com toalhas de banho amarradas à cintura com o logotipo daquele hotel. Saímos de lá no dia 11, sim, à hora do almoço, e o discurso coube a este hoje velho cronista, explicando aos outros hóspedes que aquele era um dia festivo e nós estávamos a nos despedir porque não tínhamos com que pagar. A refeição foi uma festa. Primeiramente ameaçou se chamar a polícia, mas a polícia naquele hotel luxuoso não seria de bom tom. E depois, em sequência, tudo se arrumou. Houve outro 11 de agosto em que ficamos fechados dentro de uma cantina com um espanhol terrivelmente nervoso, ameaçando-nos com um cabo de machado. Ustedes quitan ou ustedes mueren. E coube outra vez a este hoje antiquérrimo cidadão fazer o discurso de despedida. Por sorte, este poetastro é neto de espanhóis e pode falar ainda, se quando quiser, mormente, com os 3 copos de chope que hoje estão muito longe da garganta deste cidadão. Pode falar ainda com um leve traço de língua travada entre os dentes. Fica bonito em jovens e moças, porque o sotaque castelhano, ou o sotaque catalão, é muito curioso, muito suave. Então hoje é 11 de agosto. E se quando as centenas de faculdades de direito do país ainda mantiverem um pouco da tradição do velho Largo de São Francisco, ou da faculdade que está lá no Rio de Janeiro, se as faculdades de direito ainda mantiverem um pouco da tradição, hoje é um dia muito festivo para os próximos juristas, dizendo que o Brasil logo há de ter
1 milhão desse tipo de sábios que não sabem hoje falar o latim que não sabíamos, porque fomos educados, nós antigos, em colégio de padre e aprendíamos as catilinárias. O segundo artigo, que não foi escrito porque não houve tempo a comentar na manhã de hoje, diz com abortamento. Não aborto, como se tem publicado por aí, porque aborto é o produto da concepção. Abortamento é o ato de abortar. Então não se faça essa coalizão entre abortamento e aborto, porque aborto é o feto, abortamento é o ato de se o expulsar das entranhas. Este cronista, quando o garotão pretendia ser médico, que talvez fosse a primeira vocação daquele adolescente. Não foi possível. Não foi possível porque era de família muito pobre, só havia 2 faculdades de medicina no país, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. E se tornou impossível o traslado do interior a São Paulo para a usança do bisturi. Dentro desse contexto, em vez de bisturi, este advogado criminal tem a caneta nas mãos, quase que permanentemente, porque nem sabe usar o teclado do computador. Ou não sabe, ou não quer. Então, o segundo assunto de hoje, 11 de agosto, é o tópico correspondente ao abortamento. Houve divulgação de uma intenção do Supremo Tribunal Federal no sentido de fazer uma audiência pública a saber qual seria a tendência da população. Não se sabe se houve ou se vai haver. Isso passou de relance nos setores de publicidade e este cérebro já cansado captou um pedacinho disso aí. De qualquer maneira, com ou sem audiência pública, o abortamento está em voga. E o cronista se recorda de que há uns 20 anos atrás participou, quando era mais convocado para esse tipo de debate, participou de uma convenção ou coisa semelhada num Conselho Regional de Medicina. Havia lá as defensoras e os defensores do abortamento. E este antigo criminalista nunca se acostumou e até hoje não tem esse tipo de tendência com a expulsão de criancinhas do ventre materno. E nesse debate houve um perpassamento dramático, porque o cronista estava de mau humor e tem ainda um bonequinho em cerâmica que não conseguiu achar na manhã de hoje, com cerca de 1 ou 2 semanas, ou quem sabe 3, de existência, se quando fosse um fetinho de verdade. Tinha dedinhos, tinha projeto de olhos, tinha perninhas, era uma micro criança. Tinha tudo o que um ser humano tem. E este velho cavaleiro andante da advocacia criminal não acordara de bom humor. Então, à frente de todos, havia uma plateia muito grande. Pegou aquele bonequinho de cerâmica, endurecida por sinal, colocou no chão e, depois de mostrá-lo
aqueles circunstantes e aquelas senhoras que lá estavam, pisou com força, com vontade, não o esfrangalhou porque era de contexto endurecido, mas fez barulho. E disse então este palestrante ao tempo: imagine-se esta criancinha sendo expulsa das entranhas da mãe num vaso sanitário, sendo engolida junto aos excrementos e consequências daquele ato venenoso. Houve uma senhora na plateia que vomitou. Outra começou a chorar. Outra ofendeu com muita vontade este antigo escrevinhador. De qualquer maneira, se quando se chegar à legalização do avortamento, este cronista se lembra muito bem disso porque escreveu já há muitos anos um livro sobre abortamento, prefaciado por Flamínio Fávero, hoje pouco lembrado, a não ser nas aulas de medicina legal, no tempo deste velho cavaleiro andante, quando havia aulas de medicina legal, as moças eram dispensadas, porque se falava sobre sexo, se falava sobre conjunção carnal, se falava sobre um dos atos mais importantes da natureza humana, e as moças não poderiam ou não deveriam ouvir aquela peroração toda, porque havia uma certa dose de discrição e de envergonhamento. Embora se praticasse já tudo aquilo que se pratica hoje e da mesma maneira. Só que naquele tempo era tudo muito bem composto na descrição. E hoje a abertura torna tudo de maneira absolutamente desenvolta na repercussão social. Então, voltando ao tema, uma senhora vomitou, a outra chorou, uma terceira, se pudesse, agrediria o debatedor. As coisas são assim, porque os fetinhos, logo após a concepção, semanas depois, já tem a figura, já tem a composição de um ser humano completo. E se quando dessa audiência pública que a Suprema Corte vai fazer, ou já fez, o cronista não sabe bem qual é a terminação dessa proposta, se quando o Supremo Tribunal Federal fizer, ou se já fez, esse debate público, conviria que todos se lembrassem de que se quando aprovado ou admitido o abortamento em circunstâncias que sejam excrescentes das previsões legais, que são suficientes à repressão e à justificação desse ato, se quando feito isto, se recordem de que o abortamento aprovado dependeria de uma certa dose de discrição, ou seja, que a mulher que aborta não veja o produto da concepção sendo expelido, e que aquilo seja feito de tal maneira que todos se esqueçam de que se cuida de um ser humano em desenvolvimento ou evolução. E la nave va.